A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Apoio. Quer dar uma volta no passado? Curtir de novo os anos 80 com belas músicas, ambiente personalizado, saboreando lanches deliciosos? O Rei do Lanche está esperando a sua visita. Variedade em lanches, porções, peirutes, omeletes e muito mais, servindo também na hora do almoço com marmitas e prato feito. A entrega é grátis e o motoqueiro leva a maquininha para você. Rua Campos Sales, 135 Centro, esquina do Jardim de Baixo. Disque entrega 3626-4239 e WhatsApp 99895-4972. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240 Jardim Antonina. Fone 3622-4704. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículo 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 99614-5053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298.
Lojas Causador de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos no ar pelas ondas do Facebook da Rádio Piratininga e também através do computador, do seu computador, você pode acessar a programação da Piratininga. Lembrando aqui o nosso site www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710. Hoje, dia 6 de julho de 2019, e no meu calendário aqui consta que é o dia da criação do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, 6 de julho de criação do IBGE. Estamos aqui com o Renato Rosim, e quem está nos vendo pelo Facebook, tanto da Piratininga de Jaú como da USE Regional Jaú, está vendo aqui ao nosso lado a Simone Sofner, lá da cidade de Mineiros do Tietê. E a Simone, ela vem trabalhar em Jaú, então, como está frio, eu falei, vamos convidar a Simone para não mexer com o pessoal que está longe, né, Simone? E muitas vezes está chovendo. E aí, eu falei, vamos acordar a Simone mais cedo, já que ela tem que estar em Jaú, então aproveita e embala. Vem aqui bater um papo conosco, trazer informações a respeito dos estudos que ela faz, que ela promove. Aliás, o Marcos, o esposo dela, está aqui no outro estúdio. Ele está todo agasalhado, não quer nem sair de lá, viu? Está lá tranquilo. Bem, olha, nós temos aqui a palestra da próxima semana, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Então, terça-feira, às 20 horas, a palestra a cargo do Dr. William Dávila Delgado, que esteve conosco aqui em outubro do ano passado. Ele esteve fazendo também a palestra no shopping, na Feira do Livro Espírita, em abril, e ele estará lá na terça-feira. É difícil marcar alguma palestra com o Dr. William, porque ele é médico legista, além de outras atividades dele dentro da medicina, ele também é médico legista. Então, é difícil marcar, depende de calendário, de uma série de fatores. Então, ele atende na medida do possível. E agora, dia 9, está agendado. Então, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Rua 12 de Outubro, aqui em Jaú, a presença dele. Então, nós faremos todo o possível e o impossível para estarmos lá, dando um abraço no Dr. William, que realmente é uma pessoa que faz umas palestras maravilhosas, muito bacana. Então, fica aí o convite, terça-feira, às 20 horas. Bom, o que mais? Agora, os recados já estão dados, Simone. Então, nós vamos agora à prece inicial e depois vamos em frente com o nosso bate-papo de hoje a respeito da doutrina espírita, ou das mensagens. Hoje, qual é o tema? Caridade com Jesus? Ótimo, esse é o tema de hoje. Vamos lá, Simone. Bom dia, Jair, bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos acompanham através do rádio, Facebook. Um bom dia com um pouquinho de friozinho, né, Jair? Mas a gente não pode assim, deixar de fazer o que nós nos propomos, né? O nosso trabalho. A gente tem que estar sempre ali participando, sempre ativos. Não pode esmorecer, né? Não pode, principalmente na doutrina. Né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos e que as bênçãos de Deus se façam presente em todos os corações. Que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir que a espiritualidade que nos acompanhe e nos oriente em nossos trabalhos, nos intua, reflexões boas, reflexões corretas, que possamos realmente abrir o nosso coração para que o Evangelho penetre,
que possamos colocá-lo em prática também, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Eu gostaria de ler uma poesia para completar a nossa prece de hoje e que já fala um pouquinho sobre caridade. É uma poesia de Cruz e Souza, ela está no livro Parnaso do Além Túmulo, psicografia do Chico Xavier. O título dela é Ide e Pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlançadas na fé mais doce e pura, ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade, lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. É uma poesia curtinha, mas é uma poesia que expressa muito sentimento, muito do evangelho que nós buscamos para nossas vidas, e fala muito de nós, da espiritualidade, que possamos realmente, a partir deste momento, nos dedicarmos um pouquinho aos estudos e às reflexões. Lembrando que são reflexões para a gente iniciar, né, Jair? A gente nunca termina o conteúdo, né? A gente nunca termina o tema, né? É apenas no início e que desperte, né, naqueles que nos acompanham, que acompanham o estudo da doutrina, ou mesmo que sejam simpatizantes, possam, a partir daí, despertar para um pouquinho de conhecimento. E hoje o nosso trabalho, o nosso tema, como o Jair já adiantou, é a caridade com Jesus. E aí eu trouxe um trechinho que é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Mateus, né? Versículo 6, capítulo 3, que diz assim, ó, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então é uma mensagem forte e que as nossas reflexões hoje terá esse tema. E para, assim, de início, o que a gente já pode, o que a gente sempre fala, né, Jair, é que o evangelho que Jesus nos deixou, o evangelho do Senhor, ele é um código de ética, é um código moral, e que é indispensável para a nossa vida, que se nós seguirmos ali, está tudo nele. São diretrizes de vida, Sim, né? De modo de viver. Está tudo ali, tudo é só a gente, e a gente não precisa nem decorar. Né? A gente não tem que ter ali ele decoradinho na nossa consciência. A gente só precisa ter a certeza de que quando nós precisamos, ele está ali do nosso lado para nos auxiliar, para nos ajudar, né? Só que a gente precisa começar a aplicar no nosso dia a dia, né? Deixar um pouquinho de lado esse materialismo que impera sobre nós e começar a aplicá-lo realmente, colocá-lo ali no nosso dia a dia, e a gente vai ver como é bom, como é gostoso a gente ter esse sentimento de caridade. Você vê que é interessante, o Evangelho, a mensagem de Jesus, não é uma coisa cansativa, esse aprendizado, né? Uma coisa que tem que se decorar. Ao contrário dos judeus da época de Jesus, tinham centenas de regrinhas que eles tinham que seguir todos os dias, todos os instantes. Isso faz com que a pessoa fique, entre aspas, engessada. Ela não faz nada, ela não evolui nada, ela fica presa àquelas regras. Jesus já foi mais dinâmico, né? Ele trouxe uma lição assim, de uma forma suave, que você aprende sem sofrimento, né? De uma maneira amorosa. Isso, né? Leve. Isso. Né? Em momento algum, ele busca nos condenar, nos apontar. Ele nos dá o livre-arbítrio, né, Jair? E através desse livre-arbítrio que nós conquistamos, é que a gente faz ali as nossas escolhas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, não só no Evangelho, mas em todas as obras de Allan Kardec, ele utilizou uma máxima, né? A máxima que eu acho que todos nós já conhecemos, que diz que fora da caridade não há salvação. Então, toda a moral de Jesus, todo o ensinamento que Jesus nos trouxe, nos deu e tenta nos passar
né? Mesmo depois de 2000 anos e a gente ainda não compreendeu, nós temos muita dificuldade de assimilar o seu evangelho, essas palavras, né, que fora da caridade não há salvação. E ele nos resume, né, toda a moral, todo o trabalho, né, é sobre a caridade e a humildade. Simone, aproveitando o embalo, uma dúvida que muita gente tem. Quando você diz, ou consta lá no Evangelho, fora da caridade não há salvação, não é caridade ao pé da letra, né? Seria o quê? O envolvimento do amor, até onde vai? É assim, Jair, quando a gente pensa, muitas vezes a gente pensa em caridade, mas a gente pensa em caridade em bens materiais. É a primeira coisa que a gente pensa é nos bens materiais, né? É você suprir as necessidades, e realmente não é errado. Né? A caridade também é isso. Está no contexto. Está no contexto, e ela é muito importante até para a gente fazer o nosso trabalho aqui, né, Jair? Se a gente não tiver com o que se alimentar, com o que se sustentar, nós não estaríamos aqui fazendo esse trabalho. E é uma forma esse lado material que a gente tanto diz que a gente precisa, né, é uma forma de fazer com que a gente continue a nossa jornada. Então, não é errado falar assim, a gente é ligado à matéria. Nós somos ligados à matéria, sim. É porque precisamos. Porque precisamos. Vive no mundo físico, exatamente. Você então, está inserido ali. Jesus nos proporcionou que, com a matéria que nós temos, a gente pudesse prosseguir a nossa jornada. Que sem ela a gente não e a gente nem estaria aqui. Né? O que ele nos coloca são os excessos, né, Jair? E por um outro lado, quando ele diz fora da caridade não há salvação, temos a caridade material e a caridade moral. Então, hoje a gente vai falar muito sobre a caridade moral. O que é a caridade moral? São os nossos auxiliar as pessoas através de pensamentos, de orações, de aconselhamento, de você ceder um pouquinho ali do seu tempo, da atenção que o outro vem até nós com alguma agonia, alguma angústia que esteja precisando. É um pensamento positivo, é um pensamento que você diz assim, não, ele está precisando de mim, eu vou estar ao lado dele. Então, isso é a caridade. Então, Jesus nos passa a mensagem, e Kardec vem reafirmar em todas as suas obras, que nós precisamos amar os nossos irmãos. Então, saindo da palavra em si, o pé da letra, seria uma ação dinâmica, né? Sim, nós precisamos agir em prol da caridade, em prol dos nossos irmãos, e não reagir. Muitas vezes nós reagimos a um ataque, a uma ofensa, e não é isso que ele nos pede. Ele nos pede o evangelho para que possamos agir em prol do outro e em prol de nós mesmos. Como dizia Paulo, a fé sem obras é morta, né? Ele falava isso, em termos de fé. E a caridade sem ação também. Então ele pede, ainda mais nesses tempos atuais, a mensagem que ele nos traz é realmente que possamos agir para auxiliar os nossos irmãos, auxiliar aqueles que estão do nosso lado, auxiliar os inimigos, que assim, né, podemos falar, né, que eu acho uma palavra muito forte, inimigos, né? Nós temos muitas inimizades que às vezes a gente vai cultivando no caminho, que às vezes nós não concordamos com o que as pessoas, da forma como as pessoas agem, mas é algo que nós temos que aprender a amar, a aceitar, né? Aceitar o outro, aceitar a nós, aceitar a dificuldade do outro, que também é a nossa. A conviver. A conviver, exatamente. Então, a gente vê que muitas vezes, Jair, nós somos juízes ali, nós mesmos condenamos. Né? Nós não precisamos de ninguém ali, nós julgamos, levantamos as questões, apontamos, condenamos, e a gente tem que aprender o quê? A considerar que não existe somente o lado ruim das pessoas, o lado mau, né? O caráter. Né? O indivíduo se desviou porque muitas vezes não conhece o evangelho, por ignorância realmente, né? por falta de conhecimento ou por não querer, mas é uma opção dele. Né? É o que ele opinou naquele momento. Então nós temos que respeitar os seus defeitos, respeitar as suas fraquezas,
E nós não podemos esquecer, Jair, que nós também temos aí a necessidade das suas indulgências. Né? Nós temos o quê? Nós temos a necessidade da caridade e nós temos também necessidade das indulgências, porque ora nós estamos desse lado, ora nós estamos daquele lado da fraqueza, da dor, do sofrimento. E qual é o nosso comportamento? Nós exigimos muito daqueles irmãos que estão do nosso lado, o bom comportamento, uma boa atitude, só que nós também somos fracos. Nós também estamos nessa jornada. Então, como que nós vamos julgar o nosso irmão que está ali, se nós não sabemos realmente qual o sofrimento, qual a dor dele, qual o sentimento dele? Então, o que nos conforta é a mensagem que o Evangelho nos traz, que nós não somos maus, nós não fomos criados para fazer maldades. Nós somos criados por Jesus para fazer a bondade. Olha o conforto que nós temos, né? Cultivar as boas qualidades, as boas virtudes. Mas aí, por um outro lado, há esses sentimentos, há esses sofrimentos. É a nossa jornada. E aí eu coloquei aqui algumas questões, né? Quem que não oculta uma queixa? Quem que nunca se queixou? Nunca reclamou de nada. Um desgosto do fundo da alma, aquele vazio que muitas vezes nós sentimos no coração e a gente não sabe o que é, um desgosto, uma amargura, um sentimento por algum indivíduo ali, por algum irmão que a gente está próximo de nós e nós temos aquele sentimento amargo, sentimento de dor. Quem que não suporta o peso das próprias mágoas? Nós cultivamos isso ao longo do caminho e muitas vezes os nossos irmãos que estão ali do nosso lado não sabem que nós temos esses sentimentos por eles. Muitas vezes é um natural, né? É aquela frase famosa que a gente tanto fala, né? A pessoa, ela faz o que ela consegue. Se ela não aprendeu, ela não vai fazer. Ela faz o que ela aprendeu, o que ela alcança, né? Às vezes a gente... Nós somos muito limitados, Jair. Nós temos o hábito de às vezes, numa crítica, porque fazemos, não adianta falar que não faz, todo mundo erra, né? Mas por que não vai atrás disso, não entende a coisa dessa forma? Depende do alcance de cada um, né? O alcance intelectual, o alcance espiritual, porque espiritualmente, às vezes, a pessoa não está amadurecida, ela não entende certas coisas, que para o outro é elementar. É o básico. É o básico. Para a gente, que nem para nós que estamos na doutrina espírita, qual que é a nossa ali, o nosso alicerce? É o Allan Kardec. Para nós ali, a nossa estrutura são as obras de Allan Kardec, é o seu evangelho. Só que aquele que não é espírita, ela não tem a obrigação de saber isso. Exatamente. E a gente não pode condenar ou apontar por ele não saber isso. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer com que o nosso coração, eu ouvi isso daí em uma das palestras, eu achei muito lindo. Nós temos que criar uma ponte entre o nosso coração e o coração do nosso irmão. Esse elo tem que ter essa ligação. Se no meio do caminho nós nos desviamos por algum motivo, por alguma dor, ou por algo que nós fizemos a ele, ou ele nos fez, nós temos que reconstruir essa ponte e fazer com que chegue até o coração do nosso irmão. Sabe, Simone, às vezes, para dizer a verdade, eu vejo a humanidade como uma imensa fila. Um com as mãos dadas para o outro. Sim. E assim, aqueles que estão mais adiantados vão puxando aqueles que estão menos evoluídos, menos adiantados. E assim nós vamos caminhando. O que está mais à frente tem mais conhecimento, já mais vivido, mais experiência, mais mérito, ele vai puxando os que estão mais atrasados. Não significa que ele não precisa do outro. Não, claro, sem dúvida, mas é mais ou menos isso, né? Aquele que tem mais conhecimento, ele tem a obrigação de ajudar o outro, tem menos. É nesse sentido. Sim, uma mão vai ajudando a outra, isso né? aí. Vai auxiliando. E quais são as nossas atitudes? O que nós podemos fazer para contribuir? É não atirar pedras, é não condenar. O nosso irmão é fraco,
é um espírito fraco, vamos auxiliá-lo para que ele tenha esse alicerce e que prossiga na sua jornada. Porque é benefício para nós indiretamente também. Vamos aliviar seus males, enxugar suas lágrimas, por que não ajudá-lo naquele momento de sofrimento? Porque todos nós estamos no mesmo, vamos dizer, no mesmo barco, né, Jair? A gente está aqui, estamos encarnados, a proposta do planeta regenerado está aí para todos, então nós temos que trabalhar e empenhar para que tenha uma distribuição justa, não só de bens materiais, mas ali de caridade realmente, de sentimento. Então, nós desconhecemos o valor que tem, né, para aqueles irmãos que estão necessitados, uma palavra ali animadora, incentivadora, um aperto de mão, um abraço, né, aquele acolhimento. Olha que gostoso. Esse tempinho atrás eu fui fazer, a gente esteve numa casa espírita, e eu não conheço o irmão que estava lá, uma irmã que estava lá. Logo que eu cheguei na casa, ela veio, ela deu aquele abraço gostoso, aquele aperto gostoso. Então, você não precisa conhecer o irmão que está ali, mas você precisa criar essa ponte entre o seu coração e o coração daquele irmão que está precisando da mensagem. Porque, assim, na maioria das vezes, nós recebemos mais do que doamos, né, Jair? E às vezes a gente acha que a gente doa mais porque a gente está ali com a palavra, porque a gente foi passar uma mensagem, e não. Nós estamos recebendo mais. Então, aquele abraço, aquele aconchego para mim, foi o que me marcou. Foi o sentimento que me trouxe. Então, ela já criou uma ponte entre o meu coração e o coração daquele irmão. Então, a mensagem vai chegar de alguma forma. E nós temos aí grandes exemplos, né? Grandes obreiros que vêm nos auxiliar a crer e a subir nesse degrau, né? Nós temos aí a mensagem do Cristo, a mensagem dos apóstolos, apóstolo João, apóstolo Paulo, olha tantos outros, olha Francisco de Assis, eu gosto muito de lembrar de Francisco de Assis, que trouxe a sua mensagem, que todos sofreram, porque tinham o quê? A faculdade de amor, de amar, sabia o que era o amor, sabia o que é, e a devoção por aquele sentimento, por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de auxílio. Francisco de Assis sofreu ali na carne, sentiu na carne material ali realmente a dor de ver o seu irmão sofrer e ele querer ajudar. Então, não é simplesmente você doar algo, você doar um dinheiro, você fazer uma esmola, está muito acima disso, Jair. É você sentar com o seu irmão e sentir aquela dor. A partir do momento que você cria aquela ponte entre o seu coração e o coração do seu irmão, quando ele sofrer, quando ele cair, você também vai sofrer. Mesmo estando distante, mesmo não estando ao seu lado. Você vê aí fora, olha, ainda mais, né? A gente está aqui agasalhado, bonitinho, gostoso, né? Ali, mas e aqueles que estão ali fora? E esse sentimento de você ir lá doar um cobertor, doar um agasalho? Você está fazendo isso? Ah, mas eu estou doando um bem material. Mas um bem material que vai agasalhar o corpo material e que vai chegar até o coração. Olha a ponte que você vai fazer entre o seu coração e o coração daquele irmão que está ali. Doar um pouco do tempo, do seu tempo, né? Para ouvir alguém, como você falou no início. É uma questão importante também. É uma caridade. Sim. Ouvir, porque hoje nós temos uma crise também nesse setor, que as pessoas, ninguém tem tempo para nada. Quando alguém quer falar alguma coisa, agora não dá. Não dá para te ouvir, não tenho tempo. Não pode ser assim também. Olha, eu não gosto muito de falar das minhas particularidades da vida, mas os exemplos eu acho que nós temos que contar. Eu sofri muito com questão de espiritual, vamos resumir numa palavra. E com o passar do tempo, isso foi um aprendizado tão importante, tão grande, que com o passar do tempo, atendendo as pessoas na casa espírita que chegavam com problemas depressivos, de todo tipo, espiritualmente sofrendo, e até fisicamente também. Com a experiência que eu tive, eu conseguia com maior facilidade identificar o que ela sentia.
E com isso, o caminho se encurtava, sabia exatamente o que dizer e a ajuda que o centro podia prestar. Né? Então, esse tempo do se ouvir a pessoa, deixá-la contar, deixá-la desabafar, é importante, porque nem todo mundo está disposto a fazer isso. E alegam falta de tempo e outras questões, mas é necessário isso também. Isso aí alivia a pessoa, conforta, faz com que ela se sinta muito melhor, né, Simone? E a gente vê que os problemas nossos são pequenos, né, Jair, diante de tanta imensidão. E aí, quando diz assim a mensagem, né, o verso, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, Jesus vem nos ensinar sobre a modéstia, né, sobre o combate à vaidade. E ele sugere o bem oculto. Olha que maravilha. Por que o bem oculto? É você ser indiferente aos louvores que você vai ganhar ou que você vai ter por estar ajudando aquele irmão. Tem que esquecer isso aí. Né? Você está ali auxiliando o seu irmão, poderia ser você ali? Você poderia estar nessa condição? Imagine como você não se sentiria humilhado se viesse um monte de gente ali, você divulgando que você está doando ali um agasalho, que você está ajudando. Então, a mensagem que ele vem nos trazer aqui, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, é que você não precisa sair aí divulgando o trabalho que você está fazendo. Ah, eu ajudei aquele irmão, ó, eu fiz isso. Não, a proposta da caridade não é essa. Você não tem que mostrar. Então, está muito acima dos nossos julgamentos. Né? A gente não tem que sair falando ali. Você tem que fazer o bem porque é o seu dever. Você tem que entender que é o seu dever, que é a sua obrigação para com o seu irmão. E não procurar o quê? Não procurar ganhar vantagens. Você tem que deixar ali de lado essa matéria que muitas vezes nós queremos em troca. É você fazer o bem, Jair, sem ostentação. É você ocultar realmente a mão que está dando, a mão que está ajudando, a mão que está auxiliando. Isso daí mostra uma superioridade, um cuidado com a dignidade daquele que está recebendo o benefício. Você está se preocupando em não humilhá-lo, porque ele está nessa condição hoje, mas e amanhã? Então, nós precisamos o quê? Nos colocar acima da humanidade e renunciar à satisfação que proporciona o quê? Aquele reconhecimento de você sair na mídia, falar que você está fazendo um trabalho caridoso. Não é essa. Como o pessoal da época de Jesus, eu não lembro, fariseus ou saduceus faziam as coisas e saíam gritando na rua que ele fez não aquilo. Não tem propósito. Perceba que a partir do momento que se você faz isso, você já recebeu o que você precisa. Deus não tem mais nada a ver com isso. E aí, se você faz esse bem, você oculta, olha quantas bênçãos não estão reservadas para nós. Agora, se você sai divulgando, sai falando, o Evangelho coloca que o bem que você deveria receber, você já recebeu. E aí, o que você tem que trabalhar? O seu egoísmo. Né? Esses sentimentos de ganância, de você querer ali se mostrar, de você querer ser superior ao outro, quer dizer, você está fazendo um bem maior, porém você está ficando devedor do outro lado. Então, o Evangelho diz que o bem que você teria que receber aqui, você já recebeu. E não adianta também, Jair, aquela modéstia, né? Aquela coisa assim, eu vou dar com essa mão, mas ao mesmo tempo faz de tudo para que o outro irmão ali dê uma espiadinha e fique sabendo que você está ajudando, né? Então, a caridade não é essa proposta que ele vem nos dizer. O né? egoísmo é muito orgulho, marcante, né? muito forte. Sim, orgulho, egoísmo, então a gente tenta ali, né, de todo lado, fazer com que a nossa ação, né, apareça. E a proposta não é essa, quando diz que a mão esquerda não deve ver o que a direita faz. Você realmente tem que ocultar, né? A caridade que Jesus pede, nos ensina, é muito superior a essa, né, Jair? Simone, nós vamos dar um tempinho aí. Renato, vamos um comercialzinho? Voltaremos dentro de instantes. Até já. Caminhos da Luz. Apoio.
Quer dar uma volta no passado? Curtir de novo os anos 80 com belas músicas, ambiente personalizado, saboreando lanches deliciosos? O Rei do Lanche está esperando a sua visita. Variedade em lanches, porções, peirutes, omeletes e muito mais, servindo também na hora do almoço com marmitas e prato feito. A entrega é grátis e o motoqueiro leva a maquininha para você. Rua Campos Sales, 135 Centro, esquina do Jardim de Baixo. Disque entrega 3626-4239 e WhatsApp 99895-4972. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículo 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 99614-5053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então com o nosso Caminhos da Luz, ouvindo aqui a explanação da Simone Sofner, e é a respeito ainda dessa página do Evangelho que nós vamos
continuar a respeito da caridade, né, Simone? Sim, e eu trouxe aqui uma lição de vida de Chico Xavier, que Chico Xavier nos deixou, para a gente, que ele disse que é importante nós perdermos alguns minutinhos para que ganhemos muito, né, na nossa jornada. Eu vou ler rapidamente. Diz assim, que Chico Xavier ele estava na estação de trem, tinha um compromisso, né, provavelmente era uma reunião espírita, né, e tinha hora marcada, tudo certinho. E ele estava nervoso, porque o trem não vinha, não chegava, tal, e ele ia chegar atrasado. Aí o trem apontou, o trem chegou, e aí era mais a demora dos passageiros entrarem para o trem sair. Então, ufa, né? Ele se sentiu aliviado, né? Bom, não vou correr risco de chegar atrasado, de perder, né, a hora o meu compromisso. E nisso que ele começa a entrar, que ele põe o pé ali primeiro pezinho ali no vagão, chega uma criança, né? Ele já estava com o pé dentro do vagão, chega uma criança chamando ele. Chico, Chico, Chico. Chico gostava muito das crianças, né? As crianças gostavam bastante dele. E aí a dúvida, né? Entrava no trem para o seu compromisso ou ele atenderia o pequenino que estava ali, né? Chamando ele, todo ansioso para conversar com o Chico. E como a gente já sabe, né? O que Chico fez, né? Chico desceu, ele não resistiu ao chamado da criança, né? Desceu, conversou com o menino, aquela paciência. Ele beijou muito Chico. O menininho tinha, né? Relata que o menino na época tinha 5 anos de idade, né? E ele falou alto, né? Recitou para o Chico alguns versos. Ele tinha ensaiado os versos, né? Quando encontrasse com o Chico. E aí Chico desceu do trem, conversou com o menino, brincou ali. O menino chorou muito porque estava diante dele e ele queria muito, né? Ele estava aguardando por aquela oportunidade. Beijou o Chico, pediu um autógrafo dele. Aí a mãe também foi lá com o Chico, conversou com o Chico alguns minutinhos, tal. Só que passada a cena, surge Emmanuel, né? Vem ali o amigo espiritual do Chico, né? O auxílio, o socorro espiritual. Chega Emmanuel, e aí ele vira para o Chico e fala assim, Chico, como vai? Sabendo já da resposta do Chico, né? Chico fala assim, perdi o trem. Respondeu ele, né? Sorrindo, que tinha perdido o trem por causa do menino. Ele não estava nem zangado, mas ele perdeu o trem, perdeu o compromisso. E aí o mentor diz assim para ele, perdeu o trem é verdade, mas ganhou saúde para a próxima década. Se você prestasse atenção, veria a irradiação luminosa com que aquele menino lhe envolveu. Do coração dele saiu uma dose de amor tão vasta que as células do seu corpo físico e o tecido sutil do seu perispírito se beneficiaram imediatamente. Então, aí nós vamos meditar um pouquinho sobre essa lição. Será que Chico perdeu realmente algo? Perdeu seu compromisso, mas será que ele não ganhou ali um combustível a mais para a sua jornada, para o seu trabalho? Para outros encontros. Olha o combustível, né, do Chico naquele momento, né? Aquela criança que veio toda iluminosa, toda com amor no coração, para passar, para dar um abraço para o Chico, para pegar seu autógrafo. Então, perceba a importância de nós também alimentarmos o nosso espírito. Não somente o nosso corpo material, mas o alimento do espírito. E amanhã, como eu disse, hoje nós estamos na posição de auxílio, graças ao Senhor bom Deus. Amanhã nós estaremos na posição de necessitados. Então, nós sim, Jair, precisamos nos colocar no lugar daquele que está precisando de auxílio. É como você deu no exemplo anterior. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, nós não temos tempo para uma palavra. Muitas vezes no nosso caminho a gente até desvia. Quando a gente vê, né, às vezes a gente vê as pessoas vindo, a gente pensa, né, fala, nossa, aquele irmão agora não vai dar tempo, aquele irmão fala muito, eu vou perder meu compromisso, eu já estou atrasado. A gente às vezes até desvia do nosso caminho,
por conta disso. E não é essa a proposta. Imagine quanto auxílio você não vai receber daquele irmão que está ali. A gratidão, mesmo que ele não fale, como o caso do menino, exatamente, né? Nós temos que lembrar, Jair, que nós, na intenção de auxiliar, nós recebemos mais do que doamos. Eu me lembro aqui de uma frase, eu vou até dizer quem foi o seu Antônio lá de Bauru, um grande amigo, o seu Antônio dirigia um centro espírita em Bauru. E certa vez ele me disse, é melhor você servir do que ter que ser servido. E essa frase é muito profunda. Por isso que eu falo, olha, o privilégio que nós temos aqui hoje de estar passando o evangelho, de estar passando a mensagem, mas nós não temos que levar isso daí a ponto de uma virtude. Não, nós temos esse benefício, esse auxílio, essa oportunidade. Então vamos fazer com amor, fazer com que a ponte entre o nosso coração e o coração do nosso irmão se fortaleça no Evangelho. E aí Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, pergunta assim para os espíritos, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, logo nós entendemos que o quê? Que dar o pão que alimenta o corpo, ele não consiste somente em dar dinheiro. Mas nós temos que fazer com que o nosso semelhante, o nosso irmão que está ali, que naquele momento ele está necessitando, ele possa também se sentir amado, se sentir esperançoso. E aí vem a mensagem de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então é como eu disse no início, ela não está restrita à esmola, a simplesmente dar ali uma moeda. Ela é muito mais. E como que nós podemos fazer a caridade, que nós já falamos um pouquinho antes, né? Através de pensamentos, orações, preces aliviam os corações, Jair. Então, é algo que chega rapidinho. A pessoa não precisa estar do seu lado para você desejar o bem, para você desejar que aquele irmão se fortaleça, que aquele irmão passe por aquela dificuldade, por aquele problema, mas que no final ele terá um aprendizado. Então, através de pensamento, através de palavras, de orientações, né? Muitos, né, dizem que a gente está ali no caminho, às vezes a gente enfraquece e fala assim, é inútil, eu já estou no fim da minha jornada, né? Vou morrer como vivi. Né? Olha o pensamento de muitos aí fora, vou realmente desistir. E ele vem nos lembrar a mensagem do Evangelho, que o quê? Que nós somos os trabalhadores da última hora. Que sim, nós podemos nos modificar. A gente não é porque a gente viveu, né, ali a nossa vida toda encarnada daquela forma que a gente tem que desencarnar assim. Não, é uma obrigação você mudar, tentar se aperfeiçoar. Eu digo sempre, nós não somos, eu acho que ninguém aqui na Terra, ou talvez poucos sirvam como exemplo. Né? Sim. Porque todos nós temos defeitos, todos nós falhamos toda hora, mas a busca por essa melhora é que vale. Tem que buscar, tem que ir atrás. E a respeito da prece, como você falou em favor de alguém, pode ser alguém até que já esteja desencarnado, está precisando. Ele sente lá como um alívio, um refrigério, uma energia extra que ele recebe através de uma prece. Sim, muitas vezes nós somos assim, muito intuídos, né? Às vezes a gente acorda pensando naquele ente querido, naquele irmão, ou de alguém que está ali, que conviveu ali, né? O nosso dia a dia e já desencarnou, já se foi. Então, faça uma prece. Muito importante. Faça uma prece. Acordou com um pensamento naquele irmão que já partiu ou que ocorreu. Faça uma prece, porque é algo que ele vai receber. Lembra, Jair, a ponte que eu falei do meu coração para o coração do nosso irmão? Essa ponte continua mesmo desencarnado. Não é porque desencarnou que você vai perder os laços afetivos. Os laços afetivos ali, eles continuam. Então, essa ponte ela vai chegar mesmo nós aqui
e o nosso irmão estando no mundo espiritual, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas como que Jesus vai olhar por nós? Olha a quantidade de espíritos, de irmãos encarnados na Terra, né? Então, aí eu trouxe uma reflexão aqui que diz assim, ó, quando estais no alto da montanha, nosso olhar não enxerga bilhões de grãos de areia? Pois bem, Deus nos vê da mesma forma e mais, Ele nos dá o livre-arbítrio, semelhante aos grãos de areia, que ficam ao capricho do vento que os dispersa. E completa com a sua misericórdia infinita, colocando no fundo do nosso coração uma sentinela vigilante, que é a nossa consciência. Escutai que ela nos dará bons conselhos. Então, quantas vezes ali nós escutamos a nossa consciência falando que temos que tomar tal atitude e muitas vezes fazemos o contrário. Sabemos que temos que seguir um caminho e nós seguimos o contrário. É como eu disse, como eu falei um pouquinho antes, não é porque eu vivi a minha vida toda ali encarnada nessa situação que eu tenho que prosseguir. A partir do momento que eu descobri, não, eu não quero mais, eu errei, agora eu quero, né, me modificar. Um caminho melhor, né? Caminho melhor, escolhas alternativas. Nós temos, é dever. É nosso dever fazer isso. Ai, mas e o nosso irmão, aquele nosso irmão que está ali, ele vai continuar a jornada dele da mesma forma. Talvez a nossa modificação, né, a nossa saída ao lado daquele irmão, seja até para beneficiá-lo, né? O benefício a nós, a ele, mas nós temos essa alternativa, não é porque nós ficamos ali metade da nossa vida naquela situação que nós temos que prosseguir. Não, nós temos escolhas, nós temos alternativas, e é como eu disse, não é porque eu vivi assim que eu vou morrer assim. Não, todo mundo tem por obrigação buscar a evolução. Sim. Né? O aprendizado, o crescimento, isso aí é parte do objetivo da vida do ser humano, né? E a caridade, buscar se melhorar. Ela é assim, ela é muito gostosa, porque ela é paciente, ela é indulgente, ela não ofende o próximo, ela é tolerante, ela tolera os erros do nosso irmão. Ou seja, você vai fazer uma ação em prol do seu irmão, só que você tem que ser tolerante, você tem que ignorar o que ele fez para você conseguir auxiliar. Eu reconheço que é até um tanto difícil, né? Mas é óbvio exercício, que é difícil, sim, é um exercício muito grande. Né? E aí um trechinho de Kardec, ele diz assim: o homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, os nossos problemas ali diários, né, as nossas, o que nós criamos, que muitas vezes nós criamos, né, Jair? Né, a gente não contente com o que já temos, a gente busca mais, né, as criações em problemas, em dificuldades. Então, a gente tem que entender que a gente tem que realçar, o nosso irmão tem algo de bom. Ele nem sempre foi assim. Ele foi uma criança. Ele foi um bebezinho. Ele teve uma mãe, ou ele teve alguém que o auxiliou. Ele teve amor em algum momento da sua vida. Então, ele nem sempre foi assim. Então, a gente tem que tentar procurar mudar um pouco o olhar para esses nossos irmãos que são infortunados. Que eles não estão nessa condição, muitas vezes, porque querem. Porque foram colocados, porque não foi ensinado diferente. É a mesma coisa que a gente fala, né? A gente quer que os nossos filhos, os nossos irmãos sejam pessoas caridosas, pessoas amorosas, né? Que tratem bem ao outro, que ajudem ao próximo. Mas e se nós não ensinarmos isso a eles? Eles a educação facilita o caminho. Exatamente, a educação é tudo. Então, a gente tem que entender que a caridade realmente é uma virtude rara e que nós temos que cultivá-la. E o nosso egoísmo leva muitas vezes a criticar o próximo, né? Porque eu consegui, o meu irmão vai conseguir. Eu compreendi que estou fazendo errado, o meu irmão vai compreender ele. Não é assim que circunstâncias funciona. São outras. Exatamente. Cada situação é uma situação individual diferente.
tem tudo isso, né? Então, assim, esse tipo de caridade, a caridade moral, gente, não nos custa nada. Né? Muito ao contrário, nós ganhamos. Então, eu volto mais uma vez, né, ao que eu falei no início. Nós não sabemos mensurar, medir a importância ou quão bem faz o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É você ouvir um irmão. É você ouvir o que ele tem a dizer, chamá-lo, conversar. Você pode, numa situação dessa, você pode evitar até um suicídio, muitas vezes. Sim. Né? E aí a gente vê, né, a parábola, né? Olha quantas parábolas nós temos. E vamos imaginar a parábola do bom samaritano. Né? Pensou se ele não tivesse, naquele momento, naquele dia, motivado a fazer o bem? A qualquer pessoa, a qualquer indivíduo que estivesse à sua frente? Imagine, ele teria perdido. Imagine o quanto ele não ganhou igual a Chico, com aquele auxílio que ele deu, aquela atenção, aquele bem material, a gratidão que ele teve. Se transforma numa energia exatamente. Positiva, então, renovadora. Olha quanto o movimento que ele não fez foi igual a Chico. Chico parou naquele momento, deu atenção para aquela criança. Olha o que ele não ganhou. Olha o retorno que ele não teve. Né? E eu trouxe um trechinho para a gente finalizar, Jair, que eu estou vendo que você já está olhando no horário ali. Porque o Renato depois puxa a nossa orelha, atrasa toda a programação. Né? É um trechinho de caridade que está no livro Viajor de Francisco Xavier, que diz assim, ó, para a gente encerrar. Né? Caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa fraterna. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento da ingratidão que causou. Para o enfermo, é aquela visita pessoal, aquele abraço, aquele aconchego. Para a criança, é a proteção construtiva. Lembremos da criança que Chico Xavier atendeu. Para o inimigo, é o silêncio. Antes o silêncio do que você se arrepender das palavras que foram ditas. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, a calma. Para o preguiçoso, o trabalho. Para o impulsivo, a serenidade. Para o leviano, a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. E aí Chico diz mais, que caridade é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, justos, injustos, bons, maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro, que é a caridade, Jair. Muito bem, Simone. E terminamos aí, estamos terminando, né? Em cima do horário, tudo direitinho. Algum detalhe a mais que você queira acrescentar, Simone? Fique à vontade. Eu acho que a gente tem que esquecer um pouquinho ali o nosso... nos modificarmos realmente, né, Jair, que a gente está ali em constante aprendizado, a gente nunca sabe tudo e não vai saber tudo, né, principalmente estando aqui nessa condição. Nós sabemos que muitos irmãos têm maus hábitos que devemos corrigir, nós também devemos que nos modificar, nós não podemos esperar que esse movimento, né, que essa ponte que eu falei entre o meu coração e o coração do nosso irmão, parta só dele. Muitas vezes a gente fica esperando a atitude do nosso irmão, né, a gente acha que foi ele que errou, então tem que partir dele, não. Né, essa atitude, esse movimento, às vezes a gente tem que dar aquele impulso, né, aquele empurrãozinho, então tem que partir daqui, com certeza que se partir daqui vai chegar até lá. Então nós temos que agir realmente e não reagir às ocorrências ali que estão aí fora do nosso dia a dia. Temos que ser bondosos também, bondosos com aqueles que precisam de uma palavra,
Ser também, não devemos ser superiores, né, Jair? Muitas vezes a gente, por ter um pouquinho de conhecimento, a gente já se acha ali entendido. Manifestação do orgulho, né? E assim, lógico, não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui e todos, assim, constantemente nas casas espíritas falando sobre a caridade, enfim. Se fosse fácil, né, a gente já estaria num planeta regenerado ou num planeta feliz. Mas nós estamos aqui, sim, nós temos que aproveitar as oportunidades e fazer a nossa parte. Talvez aquele irmão que está ali, ele seja o motivo da minha evolução. Né? Ele está ali com aquele problema, mas ele é o motivo por qual eu tenho que me empenhar em melhorar, em evoluir. É degrau a degrau, né, gente? Exercitar a paciência, exercitar uma série de coisas, né? Sim, sim, com certeza. Às vezes é essa oportunidade. Coloca ali uma pedrinha para ver se você passa por ela. Por que não? Às vezes a gente pede e fala assim, meu Senhor, me dê paciência. Aí a gente sai ali fora, já está uma prova da paciência. Testa ali, vê se vai passar. Então a gente tem que ficar atento realmente a tudo que nos acompanha, que ocorre ali no nosso dia a dia, que é uma caixinha de surpresas, né, Jair? A gente acorda pela manhã ali e a gente tem que estar preparado para receber e aceitar e atender, né? Fazer aquele atendimento fraterno aos nossos irmãos. Né? Essa que é a nossa proposta da semana. Vamos atender cada um aí um irmão, que a gente vai dando a mão e vai subindo a escadinha, né, da evolução, né, Jair? Muito bem. Simone, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Aí um abraço aí para o Antônio Borba, para a dona Sueli Figueiredo, Cristina Avelino, para o Toninho Avelino, meu amigo, e a todos vocês que estão aqui interagindo de uma forma ou de outra, e que nos acompanharam também através do rádio e do seu computador, que tenham realmente uma ótima semana. Eu sempre digo, uma semana iluminada, né? Uma semana cheia de luz, de muita paz, muita reflexão, né, Simone? Sim, lembrando que a gente aqui é o grãozinho, né? O grãozinho de areia, né, Jair? A gente está aqui plantando a nossa sementinha, né? Mas aí cada um tem que fazer o seu trabalho aí, é individual. Muito bem. Agradecendo também ao Renato mais uma vez e a todos realmente que tenham uma semana de muita luz, de muita paz. Obrigada pelo convite, Jair.